Muito prazer estar contigo. A gente está aqui hoje para mais um Destinos com Valor Simbólico da MG para falar do que não fazer ao viajar nas férias. Como te falei, prazer estar contigo. Se me conhece, se não me conhece, eu sou o Ricardo Massol, sou CEO e fundador da MG e em mais de 7 países e com mais de 100 mil entregas de semanas de férias. Isso é 100 mil semanas de férias, exatamente. E aqui neste meu canal da MG, eu te ajudo a se hospedar em hotéis e resorts com diárias que valem centenas ou até milhares de reais por pessoa. Te ajudo a fazer isso com valores simbólicos, tão simbólicos que às vezes podem parecer, inclusive, irrisórios. A gente vai falar hoje sobre o que não fazer ao viajar nas férias. A gente vai falar de coisas como estresse, como questões que podem trazer vantagens de tempo e dinheiro, questões relacionadas à cultura local, prevenção de problemas de saúde, experiências de viagem mais enriquecedoras. A gente vai abrir esses tópicos um pouquinho para quem acaba que de alguma forma ou de outra esquece as questões importantes numa viagem e faz coisas das quais se arrepende. A gente de alguma maneira tem tantos e tantos anos que a gente entrega tantas semanas, tantas viagens de férias, tantas famílias, que a gente consegue colher feedback disso. A gente consegue saber o que as famílias estão felizes, o que as famílias não estão felizes, o que está dando certo, o que está dando menos certo. E com essas experiências de uma, a gente traslada isso para outros e dessa maneira a gente consegue prevenir, talvez, que você não faça uma viagem de férias e não acabe fazendo algo do qual se arrepende. Então a gente vai abrir coisas, né, pontos tópicos como esses que eu mencionei para te ajudar a que você não caia nessas armadilhas na hora de viajar. Vou compartilhar aqui minha tela. Então vamos lá falar de algumas coisas que não devem ser feitas ao viajar a férias. O bom disso é que a gente vai começar falando um pouco sobre falta de planejamento, certo? E a questão de falta de planejamento é que tem vários impactos, porque a falta de planejamento pode trazer despesas imprevistas, pode gerar estresse de última hora, criando imprevistos, coisas que você não queria que acontecessem, né? Isso acaba gerando uma série de mal-estar. Às vezes tem discussão, briga, esquece coisas de colocar na mala, né? Deixa de colocar alguma coisa importante na mala de viagem. Tudo isso acaba gerando um problema grande de muitos pequenos problemas, né? Na soma de muitos pequenos problemas, você acaba tendo um problema grande. O problema grande é que essa falta de planejamento acaba gerando estresse, acaba gerando talvez esquecimento de algum produto, e aí tem que se planejar, né? E a forma certa de se planejar é marcar com antecedência, pesquisar com antecedência, conseguir informação de qualidade sobre o destino com antecedência, entender o que vai fazer, mas ainda quando é um casal, mas ainda quando é família, com filhos e tudo mais, todo mundo tem que ser uma viagem preparada para que não haja imprevistos para ninguém, né? Que tenha as condições de atender seus filhos, que tenha as condições de atender o destino como um todo, sua experiência procurada como casal, se esse for o caso. Então precisa planejar, né? E tem pessoas que falam assim para mim muitas vezes, eu tenho ouvido isso incansavelmente: mas eu nunca me planejo, eu pego, saio e viajo. É possível fazer isso, uma viagem mais simples, uma viagem mais, talvez final de semana, em cima da hora, tem mais risco, pode ter mais custo, pode ter despesa financeira e temporal. Você pode acabar gastando mais tempo por uma coisa simples. Uma vez, faz alguns anos, talvez 10 anos ou 12, eu peguei uma quinta-feira um carro, estava em Natal, peguei um carro e fui para Fortaleza. Bum! E cheguei em Fortaleza e quando eu cheguei lá não tinha hotel. Claro, tinha saído em cima da hora, correndo assim, de uma hora para outra. De Natal para Fortaleza de carro é como 5 horas e meia, talvez 6 horas, uma coisa do tipo. Então eu fui e cheguei em Fortaleza. Aí comecei a parar de hotel em hotel para buscar um lugar para ficar hospedado, né? Tipo, batendo na porta do hotel, tem vaga aqui. Paguei mais caro, fiquei num lugar mais ruim, rodei que só, rodei muito, fiquei parando, deixava o carro mal estacionado com risco de tomar uma multa, entrava no hotel, perguntava se tinha, não tinha, saía, parava, ficava no Booking, olhando no celular, aí, sabe, paguei mais caro, fiquei num lugar pior, sabe, tudo que você não quer que aconteça, aconteceu, paga mais caro por um lugar pior, demora mais, com mais estresse, poxa, tudo que você não quer que aconteça. Eu estava sozinho, hoje com minha esposa, com família, nem pensar fazer algo desse tipo mais, né? É impossível. Naquele tempo eu fiz para nunca mais fazer também. Naquele momento eu tive essa experiência e falei, não, cara, isso não serve mais para mim, esse tipo de viagem, isso não funciona mais. Não tô nesse estilo de vida que eu busco, esse tipo de viagem de chegar, não ter as coisas prontas, tá desorganizado, tenho que ficar num lugar ruim, pago mais caro do que vale, sabendo que poderia pagar menos. Então, tudo isso são imprevistos que podem gerar estresse. Sozinho não é agradável. Quando tá com uma família, com esposa, marido, filhos, sogra, tio, quem seja que está junto, pelo amor de Deus. Esse é um erro que eu não quero que você faça. Erro número 2, muito importante: não considerar a cultura
local, a cultura regional, né? O que significa isso, não considerar a cultura regional? Cada lugar tem suas formas de viver e de se comportar, e aqui tem coisas como entender essa importância de respeitar a cultura local, melhor experiência, porque você busca exatamente da cultura local o que te interessa e um pouco sai do que te interessa menos. Isso acaba fazendo que você tenha uma experiência de férias mais profunda, que você mergulhe em algo muito importante que tem dentro do destino, que é a experiência histórica e pessoal. Né? Qual a história desse lugar? Como se vivem as pessoas? Né? Tudo isso está em considerar a cultura local. Não fazer isso é perder uma parte brutalmente importante de uma viagem. Por exemplo, a cultura gastronômica faz parte da cultura local. Né? Como ir para um lugar e não conhecer a cultura gastronômica, né? Salvo que tenha uma alergia, algo do tipo, mas como é importante, né? Se fazer essa imersão cultural. Né? Muitas vezes eu elogio o quanto é bacana fazer uma viagem de férias e ficar hospedado num resort magnífico, tudo incluso, lá no Caribe, na beira do mar Caribe, com areia branca, fofinha, né? Quentinha, fantástico, experiência sensacional, a brisa, o cheiro do Caribe, os cores do mar. Diz que o mar Caribe tem 7 tons de azul, né? Olhando para várias tonalidades, lindo, a luz do sol Caribe brilhando, um dia fantástico. E essa é uma experiência maravilhosa, mas culturalmente é fraca, é uma experiência fraca. Outra experiência é ir para o Caribe e não ficar dentro de um all inclusive, ficar dentro de um hotel que não é todo incluso, ou não precisa ser no Caribe, né? Qualquer lugar do mundo, ficar num hotel, que você está no hotel, mas você está no mundo aí, você está imerso na cultura local. E são duas experiências muito boas, mas muito diferentes. Então, você tem que considerar a cultura local para escolher o lugar que vai hospedar e o que você vai fazer. Tem que entender isso como uma consideração importante, ou a alimentação, por exemplo, né? No México, por exemplo, estamos no verão no hemisfério norte, um calor brutal, um calor gigante, calor daquele de 40 graus de repente. Aí você tá ali, parece que tá tudo perfeito. E aí chega o café de manhã e é um feijão ultra picante. E aí você come esse feijão, você está comendo suando pela manhã. Então, se você quer experimentar a cultura local, tem que saber o que é, né? Antes de pedir um café de manhã típico mexicano. Então, mas tem que mergulhar. Talvez eu não comeria isso todo dia, mas eu gostei muito de experimentar um café de manhã mexicano. Estou comendo feijão ultra picante no café de manhã. Achei fantástico essa experiência. Eu sei como é, eu posso te contar agora, né? Calorzão, tava suando ali, derretendo. Mas é uma experiência interessante, né? Isso acaba evitando mal-entendidos, e essa é, por exemplo, em Portugal, tem muita palavra que você pode estar ofendendo alguém sem intenção de ofender. Exemplo prático. Não sei se você sabe, não, mas meus sogros moram em Portugal, moram um pouco ao sul de Lisboa. E estávamos... faz um tempo, estávamos em Portugal, estivemos uns dias com eles e depois a gente foi para Porto, uma cidade que você deve ter ouvido falar, mais ao norte de Portugal. E estávamos na cidade magnífica, lindo, lugar maravilhoso. E aí, estando em Porto, descemos num restaurante, num supermercado para fazer umas compras de tipo água, uns petiscos, umas coisas, porque a gente caminhava muito, dava muito passeio, né, para ter essas coisas resolvidas. E estando lá no supermercado, e eu já sabia que a palavra, por exemplo, a palavra rapariga tem um significado de moça em Portugal. O que eu não sabia é que a palavra moça em Portugal pode ter um significado equivalente à palavra que eu acabei de mencionar, que começa com R, que eu não vou ficar repetindo o tempo inteiro. Então, eu chamei uma moça que trabalhava no supermercado de moça. Falei, moça, por gentileza, onde que tem tal coisa? Não me lembro o que estava procurando. E aí, uma pessoa me avisou, falou, moça, não pode falar, porque moça é tal. Né? Falei, opa, não, desculpa, moça. Opa, não, desculpa. Eu usei a palavra errada, porque eu não sei e tal, né? Então eu precisei ficar me justificando. Se eu tivesse me preocupado em entender como se diz essa palavra, né, o significado dessa palavra, eu teria evitado isso. Ela foi muito compreensiva. As pessoas nos lugares tendem a entender que você é de fora, né, que pelo meu sotaque, inevitavelmente, eu não sou português. E então eles compreenderam muito bem que eu não sabia a língua perfeitamente, que eu tinha me confundido, mas definitivamente eu falar português brasileiro, né, em português do Brasil, qualquer pessoa poderia cometer um gafe desse tipo e gerar uma tensão. Também todo mundo em Portugal sabe, todo mundo, mas a grande maioria sabe o que a palavra
começa com R, que eu não vou ficar repetindo o tempo inteiro, significa. Então, tem pessoas que querem fazer graça e ficam chamando todo mundo com essa palavra brasileiro que está indo para Portugal passar férias e quer usar essa palavra com todas as garçonetes ou pessoas que vêm de todo lugar. E as pessoas sabem o que isso significa no Brasil. Então, é uma graça sem graça. Né? Às vezes pode parecer uma coisa meio chata. Você não vai na rua ou no supermercado ou no, sei lá, qualquer lugar, tá fazendo passeio turístico e você fala obrigado, rapariga, porque eles sabem o que isso significa no Brasil. Isso não é legal, né? Então, tendo ofensiva intenção de todos os tipos possíveis. Então, tem que conhecer a cultura para evitar esse tipo de diferenças e tem que respeitar cada cultura, cada região, compreender como as pessoas pensam, compreender como as pessoas se comportam, o que pode ser feito, sempre basear as coisas com respeito, com educação, sendo compreensivo, com a mente aberta. Às vezes, eu falo muito sobre isso em círculos de pessoas mais íntimos, talvez não em um conteúdo como este que fica nas mídias sociais, mas eu falo isso às vezes, que a oportunidade de ter morado os primeiros 25 anos da minha vida, eu nasci e morei durante os primeiros 25 anos da minha vida na Catalunha, e em Barcelona, e claro, isso me transformou numa pessoa totalmente catalã, né? Da região totalmente, né? E depois com 25 comecei a frequentar muito o Brasil, ao ponto que estou morando no Brasil faz 18 anos, caminho de 19, né? E passo mais tempo no Brasil do que na Catalunha por 18 anos, quase 19. Então, essa coisa de ter essa posição multicultural, né? Eu me sinto particularmente catalão, mas também me sinto brasileiro de alguma maneira, né? Eu estou um pouco dividido, né? Eu fui me transformando em um ser humano multicultural e isso faz você perceber que coisas que estão muito certas na Catalunha, em Barcelona, não estão certas no Brasil. E coisas que estão muito certas no Brasil não estão certas na Catalunha, e que não tem tão certo e errado no mundo. Tem mais a questão cultural, que numa cultura está bem visto e é correto, em outra cultura não tanto. E eu não vou ficar dando exemplos, são coisas, às vezes, do dia a dia, né? Mas, tipo, vou te dar um exemplo assim. Por exemplo, todo mundo, quando eu falo todo mundo, é tipo a grande maioria das pessoas na Catalunha devem ter um lenço no bolso, um lenço. E a qualquer momento, em qualquer lugar, num metro, num restaurante, num shopping, em qualquer lugar, podem tirar o lenço e assoar, fazendo bastante barulho. E isso não é ofensivo, isso no Brasil é bastante estranho ou feio. Não é uma coisa, tipo, não estou dizendo em todo lugar vai acontecer isso, mas é algo que pode acontecer e brasileiro fica surpreso. Nossa, pessoa que mal educada está aqui, não se faz. Mas lá é bastante comum. Uma coisa que eu observei muito no início de eu morar no Brasil é que as pessoas aqui fazem assim, né? Meio que dá uma respirada e engole as mucosidades, né? Em Barcelona as pessoas tiram fora de qualquer jeito. Aqui no Brasil a pessoa engole. Eu falo, não sei o que é mais nojento, se engolir ou cuspir, né? Ou assoar, né? Mas para você ver duas formas diferentes de resolver o mesmo problema, ambas são feia ou ofensiva do jeito que se faz no outro lugar, né? Então é uma coisa que eu estou dando um exemplo bem besta, mas que culturalmente um jeito está bem visto de uma forma e no outro de outra. Não tem certo nem tem errado, só para colocar um exemplo sem menor importância. Terceiro erro, superlotação de agenda. Como você não organiza bem os tempos das coisas. Você quer fazer muitas coisas na viagem, vou fazer isso, vou fazer aquilo, é típico demais, tá? É clássico, erro clássico. Quer fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Chega na hora de você ter férias mais estressantes da sua vida. Você corre mais nas férias do que corre no seu trabalho, no seu dia a dia, porque acaba estressado, tem que fazer tanto trabalho, tanta coisa para entregar. No trabalho, pois nas férias é igual, tem que ir em tanto lugar, tem que ver tanta coisa, pegar esse ônibus, pegar o metrô, pegar não sei o quê, e acaba, tem que ver o tal lugar, tal restaurante, não sei o que, acaba estressando o cara. Não é para isso que as férias foram feitas. Não faça isso nas suas férias, isso não vai te fazer bem. Pega uma agenda tranquila, se divirta, não provoca demais uma agenda carregada, vai desfrutar, vai ser feliz, que férias é para ser feliz, não é para dar dor de cabeça, não. Tá bom? Muito bem. Foi isso por hoje, né? Foi isso. Se você gostou, agradeço o seu like. Se você acha que pode ajudar alguém, pode compartilhar. Fico feliz com isso. Se não, eu estou aqui toda semana nos programas semanais Destinos com Valor Simbólico da MG, sempre para trazer algum conteúdo relacionado a férias, viagens, hospedagem, para ajudar as famílias que são proprietários das férias com IMG ou aspirantes a proprietários das férias, encontrarem soluções para suas viagens, terem algumas informações ou não cometerem erros como o dia de hoje, para não se arrepender depois, coisas que não fazer, como o caso de hoje, e
e faço isso para não somente os proprietários, mas também quem é proprietário possa saber como pode se hospedar em hotéis e resorts com diárias que valem centenas ou até milhares de reais por pessoa e possa aprender a fazer isso por valores simbólicos quase que irrisórios. Se te ajudei de alguma maneira, foi minha missão cumprida aqui. Forte abraço, vejo você próxima quinta-feira.